Estética Clínica Soler, redefinindo tua beleza, realçando tua confiança. Localizada em 2 endereços. Na Avenida Carlos Gomes, 1859, Sala 303, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Na Avenida Paraguaçu, 1865, Sala 512, no centro de Capão da Canoa. Boa noite, você aí de casa, eu sou Michele Farias e hoje estamos aqui com mais um Beleza com Atitude. E antes de eu falar quem é a minha convidada especial dessa noite, o assunto é muito importante, eu quero agradecer, a minha produção de beleza ao Salão Self Care. Um grande abraço para a Betânia, que assinou o meu hair, a Bianca, que assinou a minha make, e também a Fran, gente, que fez as minhas unhas lindas e maravilhosas para você. E o meu look é do Closet da Princesa e as minhas botas lindíssimas, gente, da Sigrid. Então, meninas, gratidão. E hoje nós vamos falar sobre contabilidade. Essa palavrinha que muitos têm um certo medo, outros podem, mas que é essencial e extremamente importante para você, pequeno ou grande empresário. E eu tenho aqui como convidada ela, a Thaís Pires Vasconcelo, que é empresária, CEO em uma fábrica de móveis, junto com seu marido e também contadora. Seja muito bem-vinda, Thaís. Tudo bem? Obrigada, querida. Eu agradeço. Thaís, você é mais ou menos que nem eu, multifuncional. Além de tudo isso, você é mãe também? Também, meninas. De 2 meninas. Sim, a Clara e a Beatriz. Clara e Beatriz, um beijão para Clara e a Beatriz. Quantos anos elas têm? A Bia tem 16 e a Clara tem 4. Ou seja, a Bia já ajuda um pouco. Sim, ela dá uma baita de uma mão. Que legal. Me ajuda muito. Que legal. Thaís, vamos lá então. Para a primeira pergunta, a gente estava trocando um bate-papo ali nos bastidores, falando, que para muitas pessoas falar de contabilidade, o contador parece ser um assunto assim, banal, mas tem uma extrema importância e também tem muitas pessoas que não têm o conhecimento que a gente tem. Então, a minha primeira pergunta para você é: qual o objetivo da contabilidade para uma empresa? Na verdade, a contabilidade ela é importante já desde dentro da nossa casa. A gente já inicia, como pessoa física, digamos assim, vivenciando a contabilidade, A gente recebe um salário, tem uma renda, tem os gastos, então para isso a gente precisa gerir isso aí, de forma de que a gente consiga que a nossa renda caiba, no nosso orçamento. Então isso a gente faz em casa, de que forma? Com planilhas, com agenda, com uma anotação, seja o que for, a gente precisa se organizar. Na empresa não é diferente. Na empresa nós temos também essa organização, e esse é o papel do contador, o papel da contabilidade na empresa, justamente organizar o patrimônio da empresa, registrar os atos, os fatos, as receitas, as despesas, enfim, a vida da empresa, ela precisa ser feita com a contabilidade, com a presença do contador ali, tudo dentro da lei, obedecendo a legislação vigente, enfim. Então, esse é o papel que o contador tem. Ou seja, gente, não é aquela coisa que a gente estava falando, o imposto não vai para o contador, as taxas não vai para o contador, O contador faz o que está previsto em lei. Exatamente. Quem coloca o valor X da taxa, do imposto, é o governo, em forma de lei. E isso ali é algo que o contador tem que fazer justamente para estar dentro das normas e não ter um problema futuro para essa empresa. Exatamente. O que é muito importante, Mi? Um bom planejamento tributário. Porque o que assusta hoje muito no país é a carga tributária. Nosso país é um país que tem uma das cargas mais altas. Então, justamente por isso que é importante a presença de um contador nas empresas, Porque ele precisa fazer essa avaliação de como é o teu faturamento, como é o dia a dia da empresa, para poder casar isso e ver qual o melhor faturamento que vai se encaixar dentro daquela empresa. Para, claro, tu não deixar de arrecadar os impostos, Seguir conforme a lei, mas também não pagar imposto demais, porque às vezes se tu tá numa empresa, num enquadramento que não esteja de acordo, tu vai acabar pagando mais impostos, Com certeza. E
existe uma diferença muito grande, né? Eu estive num evento onde a Thaís palestrou, né? E foi falado muito na questão que me chamou atenção: sonhar, planejar e tirar do papel. Muitas empreendedoras acabam desistindo na última etapa, né? Que é tirar do papel, Exato. certo? Na tua opinião, o porquê disso? Na verdade, esse tirar do papel, esse parar, né? Desistir no tirar do papel não é bem isso. Na verdade, elas seguem adiante, né? O empreendedor, enfim, ele segue adiante por quê? Os dados do Sebrae de 2023 mostram que foram abertas em torno de 2.700, 3 milhões de empresas MEI, tá? Que é aquela mais simples, né? Então, foram abertas em torno de 3 milhões de empresas. Dessas empresas, nós temos, o próprio Sebrae tem esses dados de que em torno de 30% elas fecham antes dos 5 anos de atividade. Nossa. E esse número, ele cai para 2 a 3 anos se for micro e pequenas empresas, né? Então, o que quer dizer isso? Elas vão, né? O empreendedor, ele vai, ele abre de fato, mas chega lá na frente, ele acaba caindo porque não consegue, ele se consolida ali, né? Faz a empresa, enfim, mas não consegue ir adiante. Seja por falta de incentivos, seja por uma crise financeira, seja por a carga tributária muito alta, né? Que acaba pagando muito imposto. Então. Claro que no MEI é um imposto muito baixinho, ele é irrisório ali, mas daqui a pouco tu já enquadra lá numa microempresa e aí tu te depara com aqueles impostos e assusta. Às vezes não consegue seguir adiante e aí então ali é onde ela acaba fechando. Então, esse fato de ele não sair do papel, às vezes não acontece. Às vezes ela sai do papel mas por uma falta de planejamento, ela acaba caindo lá na frente, acaba fechando lá na frente e não conseguindo dar segmento. E agora tu falou uma questão, né? MEI e Simples. Por um bom tempo eu tive dúvida, né, do que era um ou outro, e nós tivemos a empresa da Famílias que era MEI e depois se consolidou para Simples. Qual é a diferença de uma para outra? O MEI, na verdade, ele é um tipo de empresa, tá? É a forma que se criou para se formalizar o empresário, né? Empresário individual. Então, ali ele tem um faturamento mais baixo, né? Tu pode ter só um funcionário, ele tem ele é um pouco mais restrito, na verdade. Entendi. O Simples Nacional, na verdade, ele é uma forma de tributação, né? Então, o que seria? O Simples Nacional seria o próximo passo que o MEI daria. No caso do faturamento dele, ultrapassar o limite que ele tem dentro do MEI, né? Então, o limite hoje é R$81 mil anual. Comparando, né, se for pensar numa empresa um pouquinho maior, já é pouco, né, dentro de um ano. Então, no momento que tu desenquadrar, que tu passar a ter esse faturamento um pouquinho maior, tu já tem que fazer o desenquadramento e passar a ser microempresa ou empresa de pequeno porte, né, que daí tu entra no faturamento do Simples Nacional. Ele também ele também tem a tributação mais simples, como o próprio nome já diz, né, só que, claro, é um pouco mais do que o MEI. Tu vai pagar um pouquinho mais de imposto, mas ele é com uma guia única, então ela é mais facilitada também, porém o faturamento é um pouco maior, tu pode, né, ter um faturamento ali de 360 mil reais até 4 milhões, dependendo, né, do tipo de empresa que tu tiver. Então, resumindo para quem está nos assistindo, eu poderia dizer que o MEI, então, seria um valor de um faturamento, né, até mais baixo. E também ele deve ter, no máximo, um funcionário. Se tiver mais de um funcionário, esse faturamento for acima, né, do que é na escala do MEI, então passa a se enquadrar no Simples. Isso, a gente tem que já enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, e aí passando a ser Simples Nacional, ter a tributação do Simples Nacional. E aí, o que acontece? Claro, né? Por um lado tem aquela questão, eu sou MEI, mas eu quero ser maior, eu quero crescer minha empresa. Mas quando eu sou MEI, eu vou pagar menos. Não quero pagar imposto, né? É mais ou menos assim, eu sei porque eu passei. Quando a contadora foi e falou, então, né, Michele, nós vamos ter uma mudança, nós vamos passar para o Simples Nacional, eu não sabia o que era. Aí realmente assusta. Quando vai lá e mostra, né, a questão, mas também aumenta. Mas aí, por um lado, meu pai chegou e falou assim: meu pai tem uma visão mais sábia, né? Para essa estrutura. Ele veio e disse assim: Michele, nós aumentamos o nosso capital, nós aumentamos o nosso faturamento. Seu patrimônio está maior. Então a gente não está mais pequeno, né? Então, automaticamente, a gente vai ter que pagar por isso. Exatamente. Então, e quem precisa
de uma contadora, de uma contabilidade? A partir, por exemplo, porque a gente tem o MEI, né? A gente tem, então, a pequena, a microempresa, né? Tem a grande empresa, mas tem também aquela mulher que é empreendedora e que está iniciando e que não colocou, não fez alvará, não fez nada da forma burocrática, né? Mas essa pessoa, ela também pode procurar uma contadora, justamente para estar dentro das normas? Com certeza, pode e deve, na verdade, né? Não há obrigatoriedade, lógico, porque tu não está formalizado, né? O MEI, inclusive, tu pode manter o teu MEI sem a necessidade de ter um contador, né, contratado. Eu já tive MEI, já eu mesma cuidava do meu MEI. Tu faz ali, basta tu fazer as declarações mensais né, imprimir a guia ali todo mês, é bem simples de manter. Mas é importante, sim, inclusive já tem, né, contadores e, né, profissionais que fazem só a gestão de MEIs. Porque às vezes é uma pessoa que tem um pouco menos de conhecimento, às vezes não sabe que tem que fazer a declaração, acha que é simplesmente abrir o CNPJ e deu, né? Tu já tem o teu MEI, e não é, tu tem que declarar todo mês, né? Tem que fazer a declaração todo ano, tirar a guia mensal, e daqui a pouco tu deixa de fazer isso, lá na frente te dá uma baita de uma dor de cabeça. Porque às vezes também tu tem o MEI, né? E aí tu tem uma movimentação na tua conta que já ultrapassou aquele limite que é do teu enquadramento ali, e tu nem te deu conta. E aí, essas informações hoje, elas estão se cruzando muito mais. Então, é lá naquele cruzamento, né? Exatamente, lá naquele cruzamento é que vai dar dor de cabeça. Porque daí é onde quando tu menos espera, tu vê que tu já tá desenquadrado do MEI, né? Daqui a pouco tem uma multa aí nas tuas costas e tu nem... E as multas são, gente, valores altíssimos, né? Valores então, é aquela coisa, cuidar para fazer o máximo do correto, porque às vezes você acha que o barato, como dizem, barato sai caro, né? Barato sai caro, porque a questão, gente, eu me lembro, o meu pai, como eu estava falando, né, para Thaís, ele é advogado e ele tem uma especialização justamente nessas multas, né? E teve um caso de uma senhora lá que a multa, gente, veio de 500 mil reais. É assustador. Entende? É assustador, porque ela não tinha nem no patrimônio isso aí. Mas por quê? Porque ela deixou de declarar, e foi. Exato. E aquilo foi se somando, e ela não sabia, até que um dia veio uma cartinha e ela chegou lá e o meu pai. Aí, nesse caso, conseguiram baixar, né? Mas mesmo assim, ela teve que pagar 160 mil. Sim, às vezes para uma empresa isso aí acaba... Ela teve que fechar a empresa. Exatamente. Ela teve que fechar a empresa. E outra questão também disso é que muitas pessoas, eu acho, Thaís, eu acredito, que elas acabam confundindo e não sabem separar o pessoal com o empresarial. Justamente. E na contabilidade. É o mais comum. Na verdade, pouca gente consegue, né? A gente que é microempreendedora, a gente acaba... Né? Todo mundo, na verdade, acaba misturando. E, claro, a questão do Simples Nacional ele é um pouco mais abrangente, então é mais tranquilo, assim, de lidar com isso, né, com as empresas, mas tem certos tipos de empresas que já não dá, né? No momento que tu mistura ali, já tu é obrigada, aquilo vai aparecer lá na frente e vai dar problema, então tem que ter muito cuidado. Sim. Né? Então, a questão do MEI, ela é mais simplificada, mas tem que haver esse cuidado também. Eu já vi informações de manicure, por exemplo, né? Tinha o MEI, e aí movimentava a conta lá dela física, e quando ela viu, ela teve 40 mil de multa, porque o ganho dela na conta física já tinha extrapolado que ela tinha de limite no MEI. Então, e nesse caso específico, Thaís, o que você, como contadora, aconselharia? A pessoa tem que abrir duas contas, por exemplo, assim, o que é pago para contador, né, na questão dela, MEI, no CNPJ, deveria ter uma conta? Conta jurídica, claro, uma conta jurídica. Tudo que é do teu meio, da tua empresa, movimenta ali dentro. O que é o teu ganho, né, o teu prolabore, enfim, o que tu for fazer a tua retirada, tu deixa na tua conta separada física, que é pro teu, né, tua despesa pessoal. Sim. E tem outra coisa também que eu vejo que as pessoas, elas ainda brigam contra, mas é uma coisa muito fácil. Eu aprendi a fazer na marra, né? Tipo assim, A gente aprende na dor, né? Nota fiscal. Como as pessoas têm a questão de não tirar nota fiscal? Eu aprendi isso de que forma? Uma forma que quando nós pegamos a empresa, né? Que é uma empresa que nós tivemos e que nós temos, nós pegamos ela já existia, demos baixa no CNPJ, fizemos tudo, mas o que aconteceu?
para tentar organizar, né, a contabilidade nova com a contabilidade antiga, gente, eles não faziam, não tiravam nota, não tinham nota disso, não tinham nota de saída, não entrada. Foi um caos. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi o quê? Sempre tirar nota fiscal, né? E também exigir a nota, porque você tem que comprovar o ganho e também as despesas. Exato. E outra situação que eu tô agora falando com a Thaís, toda situação, gente, que eu já passei. Relembrando. Relembrando. Sabe, Thaís, que uma vez eu fiz, olha, às vezes a gente acha que é bobagem, né? Mas o que acontece? Eu peguei um chip do telefone da empresa no meu nome e não no nome da empresa. Peguei, por pegar. Coisa simples, mas que às vezes a gente também pode fazer. A gente mistura, né? E aí eu fiz débito em conta, na conta da empresa. E um dia a contadora veio e eu tirava lá o comprovantezinho, né, a conta, e mandava as cópias tudo para a contadora. Né? E aí um dia ela veio e disse assim, Michele, esses R$ 55 que estão sendo descontados não podem mais ser. Por quê? Porque o telefone não está no nome da empresa, o telefone está no teu nome, da pessoa física. Aí eu falei para ela, são só R$ 55, né? Então, para te ver. Mas ela me avisou, fazia uns 6 meses, mais ou menos, né? E eu achei R$ 55. E a gente pensa assim, não, é Michele Farias. Ah, Michele Fátima Farias é completamente... Gente, tem que separar. Tem diferença, claro, tem diferença. Tem diferença. E ali é R$ 55 e é 6 meses que, né? É um tempo mínimo, mas daqui a um pouco tu vai deixar isso 2, 3, 10 anos, e aí lá na frente, qual vai ser o reflexo que tu vai ter disso? Daqui a um pouco a receita, né, vai... Por quê? Que tu tá gastando uma coisa que é teu dentro da empresa, né? Então, dependendo, como eu sempre digo, dependendo do tipo de empresa que tu tá enquadrado, é muito importante que seja bem separado. Né? Tem que haver esse cuidado. E é o que hoje em dia o pessoal acaba misturando muito, né? Misturando, dá maior parte e questão de funcionários, que tu também sabes porque tu tem empresa, né? Junto com o teu marido. Por exemplo, tem aquele funcionário que chega e fala assim, paga as horas de serão por fora, porque eu não vou ganhar o desconto, né? Do INSS e coisa e tal. Só que, por um lado, ele está se prejudicando também. Também. Né? O que, assim, você poderia explicar o porquê que quando o funcionário, por exemplo, ele vai lá e pede para mim, né, chefe, enfim, a pessoa, naquele momento ele vai ganhar um valor a mais. Mas lá na frente, qual que vai ser o prejudicial para ele? O benefício vai ser momentâneo, né? Como tu disse. No início, claro, a gente vai ver que assim como a gente paga imposto, o funcionário também tem um desconto muito grande, né? Imposto de renda, INSS, enfim, acaba para quem já não ganha muito, às vezes então já não é um salário muito alto, ter mais aquele desconto faz falta, né? Então a gente sabe que às vezes até a gente como funcionário já também passou por isso e também já quis não ter esse desconto. Mas isso lá na frente vai dar problema, né? Tanto para o funcionário, né, que daqui a um pouco lá tu vai perder um benefício, tu vai ter a tua aposentadoria menor porque tu não contribuiu o que deveria contribuir, né? Porque a aposentadoria nada mais é do que a contagem ali da tua contribuição, o tempo, o valor, o que tu contribuiu. Então isso lá na frente vai também refletir. Né? Daqui a um pouco tu adoeceu, tu vai precisar de um benefício, o benefício não vai ser aquele valor que tu, né, que tu ganhava. Então é uma série de coisas. Claro que isso é assunto para um mês inteiro de papo, porque a gente sabe que hoje, principalmente aqui no litoral, isso acontece muito, né? E além dessa situação pro funcionário, tem a situação para a empresa também. Exatamente. Porque hoje é muito fácil, tu vai ajudar o teu funcionário, tu vai pensar nele, né, em beneficiar ele, mas lá na frente tu sabe se ele, né, não vai entrar com uma reclamatória trabalhista, não vai reclamar porque não, né, não assinou a carteira com o valor que era para ter assinado, né, ou de repente que fez uma hora extra ali não bateu o ponto, né, então é coisas que tu tem que ir ajustando para, né, não deixar de beneficiar o teu funcionário ou tentar beneficiar ele de outra forma, né, não assim por fora. A gente sabe que lá na frente acaba dando problema. Exatamente. Acaba dando problema, como a Thaís disse, né? Para o contratante e para o contratado. Exatamente. Né? E aí depois você vai lá no advogado e você vai dizer assim, eu quero me aposentar. Aí o advogado vai dizer, ok, eu quero todos os teus prolabores. Aí vai lá na contadora, aí vai começar a briga. Mas como assim? Não, mas você não declarou isso.
Vou me aposentar só com isso. Aí, coitada da contadora, né? Tá aí de Que tudo sofre. advogado, né? Que sofre. Mas, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo, logo com Beleza com Atitude. Apresento a vocês o UOL Gastrobar, a principal e única casa de parrilha uruguaia de Capão da Canoa. No coração de Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu 1150, está o UOL Gastrobar, a principal e única casa de parrilha uruguaia do litoral norte gaúcho. Com carnes grelhadas na parrilha e pratos especiais que são verdadeiras obras de arte, o UOL Gastrobar transforma cada refeição em uma experiência inesquecível. Venha desfrutar do melhor da gastronomia uruguaia em um ambiente acolhedor e sofisticado. O UOL Gastrobar, sabores que contam histórias com a autêntica parrilha uruguaia. Esperamos vocês! Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Voltamos aqui no Beleza com Atitude. Hoje o assunto é contabilidade. Eu estou com a Thaís. A gente está batendo bate-papo super interessante e também super enriquecedor, hein? Para mim, que sou empresária, e para você, que é empresária, microempresário, né? Para você que quer se tornar também empresário, né? A gente sempre diz que a gente pode até ser empreendedora, mas quem é empreendedora de verdade um dia vai. É isso aí. Thaís, me diz uma coisa. De empreendedora a empresária, quais as etapas? Planejar, traçar metas, colocar prazos, né? Buscar meios para que isso aconteça, fincar o pé no chão e a luta. A questão, né, de colocar prazos é uma questão que eu vejo que muitas pessoas não colocam, principalmente as mulheres. São metas. São metas. Uhum. Essa meta seria até tantos meses ou tanto tempo eu vou ter que ter um certo fluxo, um certo retorno financeiro, né? Porque o que acontece? Tu abriu uma empresa, enfim, seja o nicho que for, mas se tu não tiver uma meta, tu precisa botar isso em números, né? O que eu vou vender, quanto eu vou precisar vender no mês para cobrir as despesas
do meu empreendimento, me sobrar um X, né? E daqui a um pouco tu rola 3 meses, 6 meses, 1 ano e tu não tem essa meta, e daqui a pouco chegou lá no final, tu não vendeu o que tu precisava, né? Ou tu não produziu o que tu precisava para cumprir, pelo menos, com as despesas que tu tem da tua empresa. E aí, claro, tu já teve prejuízo, e daí tu tá caindo lá naqueles 29% lá do Sebrae. Tá fechando a tua empresa porque tu não conseguiu ir adiante. Então, tem que ter o planejamento, tem que ter o pezinho no chão, porque também não adianta tu sonhar e dizer que vou vender mundos e fundos. Só que tem crise, tem sazonalidade, né? Aqui no litoral, hoje já diminuiu bastante, mas tem muito a questão de temporada, né? Tem comércio que só vende no verão, né? Tem uma certa época que vai ali só de arrasto, né? Como se diz, e depois sonhando para que o verão chegue para poder vender. E a gente ainda tem os casos naturais, como aconteceu lá, Exatamente, as enchentes, né? enchentes. São situações que a gente Tu não espera, não pode espera. acontecer, né? Todo mundo já deve ter passado por isso, numa situação dentro da empresa, onde tem um fato que te pegou de surpresa, desprevenido, daqui a um pouco tu tem uma reserva, mas vai tudo, né? E aí tu tem que te preparar e ter resiliência para seguir adiante. Com certeza. E, por exemplo, assim, eu vou abrir, eu quero ser minha profissão, fazer alongamento de cílios, né? Eu vou trabalhar num salão, certo? Eu vou prestar um serviço lá dentro, mas quem vai receber o valor não sei, eu vou pagar um determinado comissionamento. Neste caso, eu tenho que fazer um MEI. É bastante comum, pelo que eu vejo aqui na região, eles trabalharem dessa forma, né? Abre-se o salão, tem o CNPJ e os profissionais trabalham com o MEI. Pode acontecer, né, daquele profissional daqui um pouco entrar com uma reclamatória trabalhista porque, né, cumpria horário, né, era subordinado ao dono do salão, tem uma série de questões ali que tem que, né, que se comprovar o vínculo, pode reclamar e pode ganhar. Então, é muito comum trabalhar com o MEI, né, é bastante comum aqui, mas pode acontecer também. Então, sempre fique esse alerta. Vou levar lá pro meu contador, ele vai resolver para mim, vai dizer para mim que trabalhar com o MEI que tá tudo certo. Não é bem assim. Pode ser feito, pode. Né? Não tem nada que impeça. Até essa profissão, né, tem no cadastro de profissões lá do MEI, mas pode acontecer. Pode haver uma situação, Pode né, acontecer uma desgostosa, situação, exatamente. E daqui a pouco, por exemplo, vamos voltar para o exemplo do salão. Se eu tenho um salão e eu tenho daqui a pouco 4 funcionárias com MEI, né? Uma faz unha, a outra faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Daqui a pouco as 4 se unem ali, a gente não sabe, a cabeça, quando vê, eu posso até... Uma baita de uma demanda, né? Exatamente. E podem até entrar com uma ação judicial, né? Isso, então tem que ter muito cuidado a questão, principalmente os salões, porque o proprietário ali do salão, o empresário que é o dono do salão, ele não pode cobrar, né? Tu tem que estar aqui tal hora e ficar até tal hora. Ela tem a agenda dela, então é ideal que ela cumpra aquela agenda dela. Sim. Né? Ela não precisa cumprir horário para o salão. Sim. Porque daí sim, ela vai estar comprovando um vínculo, né, com aquela empresa, e aí vai lá na frente, com certeza, ter um ganho de causa aí. Ganho de causa. E nós também estávamos falando um pouquinho sobre a questão da carteira assinada, né? Hoje em dia, ainda a questão da experiência, que todo mundo sabe que ela é obrigatória, até para ver se a pessoa vai ou não se adaptar, se o contratante vai ou não, né? Porque às vezes o perfil, você vai ver o currículo, você se identifica com aquele perfil, a pessoa se identifica com aquele trabalho, mas quando vê, não era aquilo. Né? Então, os 30 dias são justamente para não acarretar questões de valores maiores, né? De burocracia maior. Nesse sentido, qual que é o período de experiência atualmente? Ele continua sendo 90 dias, né? O que pode acontecer, tu tem uma prorrogação só que tu pode fazer, então tu pode fazer 30 e mais 60 ou 45, 45. Né? Tu pode optar por essas duas opções, que aí, né, dependendo do teu nicho, né, da forma como tu trabalha, ou de repente é um profissional que tu não tá muito confiante de que vai dar certo, bota 30 dias e aí depois prorroga por mais 60. Dentro desse prazo de 90 dias, tu consegue, né, fazer esse contrato de experiência sem precisar pagar multa, de fundo de garantia, aviso prévio, né, tu vai pagar só o contrato em si. Então ele é mais tranquilo mesmo. E voltando sobre a pergunta do MEI, por exemplo, assim, eu faço o meu MEI.
eu vou pagar lá o meu INSS num valor X, para ter a garantia de me aposentar futuramente, tudo certinho também. Sim, o MEI é justamente para isso. Tu tem uma guia, né, que é pago mensal, o valor hoje acho que está 60 e poucos reais ali, que já é uma contribuição. Nada impede que se tu quiser contribuir mais, né, tu também pode fazer o carnê e Que pagar legal. também. Ou seja, se eu quiser me aposentar futuramente com um valor maior, eu tenho MEI, eu tenho que eu posso contribuir Pode, mais. assim como tu também pode ter o MEI e ter a carteira assinada, né? Daqui a um pouco eu tenho uma profissão que eu faço fora do meu horário de CLT, né? Trabalho ali até às 6 horas, das 6 em diante eu faço unha ou trabalho no salão Sim. e tenho meu MEI. Nada impede, posso fazer. Então, nesse caso, lá a empresa já recolhe, se eu tenho carteira assinada, ela recolhe um valor X para mim, para eu me aposentar, né? Para minha Isso. aposentadoria. Nesse caso, então, vão ser calculados. Se eu quiser, eu vou fazer um MEI, vou pagar também, isso vai ser somado depois? Vai contar lá lá no final, né? No teu cálculo da tua Que contribuição. interessante, olha, isso era uma coisa que eu não sabia. Que interessante. E é verdade, aqui eu vejo muitas pessoas em todo lugar, eu vejo pessoas que trabalham, por exemplo, na parte da manhã de carteira assinada, e elas vêm a exercer profissões, né? Ou gente, por exemplo, assim, eu trabalho, por exemplo, numa empresa de informática, mas eu presto serviço aos sábados, aos domingos, ou fora do expediente, eu tenho um MEI. Né? Isso acontece muito. Pode acontecer. Bem claro. interessante. Que legal. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a Thaís. Hoje a Thaís se identifica mais como empresária ou contadora, Thaís? Hoje eu sou empresária, né? Mas eu estou estudando muito, me aperfeiçoando muito na questão de contadora. Né? A minha pós foi na área trabalhista, que é a área que eu me identifico muito e trabalhei muito tempo nessa área, então foi a área que eu me identifiquei e a minha pós foi, né, na área trabalhista. Então hoje eu faço uma especialização em perícia trabalhista e é onde agora eu vou começar a atuar. O que seria perícia trabalhista? A perícia trabalhista é justamente isso, a questão dos cálculos que tu faz lá dentro da Justiça do Trabalho, né? A pessoa entrou com uma ação, o juiz determinou lá, vai pagar hora extra, vai pagar adicional noturno, vai pagar salário atrasado, todo o cálculo que o juiz determinar, né, vai ser passado para o perito nomeado, e aí ele vai calcular e vai passar aquele cálculo para o juiz para então fazer a liquidação. Nossa, que interessante, hein? E tem que estudar bastante, né? Muito. Cálculo. Como tudo, na verdade, né? Se tu não te aperfeiçoar, se tu não te dedicar em qualquer profissão que seja, não importa se tu é formado ou não, tudo que tu for fazer, se não for com dedicação, né, tu não vai ter um resultado. Então, tem que correr atrás, tem que se dedicar, tem que estudar. Com certeza. E Thaís, uma pergunta para encerrar. Lá na empresa que você tem, né, junto com o seu marido, como é que é ser a Thaís contadora? O maridão aceita numa boa? É difícil. É difícil. Complicado. Eu imagino, né? Tu faz contabilidade? Como que tu não sabe disso? Como? Então, assim, é uma briga, porque ele é advogado, né? Ele é formado em direito. Então, aí, sempre tem essa disputa, né? E essa empresa que vocês têm é segmento Móveis. Móveis, né? A gente está estabelecida há 13 anos já no mercado. Que legal. Como é o nome da empresa? MV Móveis. MV Móveis, gente. Aliás, foram vocês que se moveram toda a sala lá da Lu, né? Sim, da Luciana, ela sempre fala com muito carinho lá daquele trabalho que a gente fez, né? O Guido Zonta foi quem fez o projeto, né? E nós executamos, então o trabalho dele também foi muito bonito, ficou a cara dela totalmente e eu adoro aquele lugar. Sim, é muito bom de estar lá dentro. Quando eu entrei a primeira vez lá, antes desse evento, né, que eu fui tomar um cafezinho, eu conheci, aí eu olhei assim, eu disse, nossa, Lu, é a tua cara. E ela disse, sabe que era isso que eu queria ouvir? E as cores também, eu acho que tem tudo a ver com ela, né? Ficou um ambiente muito bom. Como é bom quando a gente tem, e era o sonho dela ter esse espaço, né? E tu sabe que esse escritório da Lu foi o primeiro ambiente, assim, que eu participei, de fato, da produção. Porque eu sempre ficava mais ali, compra material, paga nota, busca fornecedor. E o da Lu, não, da Lu eu tive lá dentro, ajudei também a montar, a gente ia pra lá junto. Então, eu vi aquilo ali nascer junto com ela. Então, é muito legal. E deve ser extremamente gratificante você chegar lá e quando você entregar tudo prontinho, você vê na pessoa aquele sorriso de satisfação. Muito bom. Você leu o meu sonho, você desenhou o meu sonho ali. É uma realização. Thaís, e me diz uma coisa.
Quem quiser, no caso, contratar a Thaís, né, a contadora, a contabilidade, ou saber informações, como que faz? Pode me chamar pelo Instagram, né? Meu telefone também, se quiserem. Qual que é o teu Insta? É Thaís Pires, _1. Ou seja, gente, quem quiser maiores informações sobre contabilidade, sobre aquela coisa de achar aquilo, antes de achar aquilo e ter uma pergunta, né? Thaís, querida, quero te agradecer imensamente Eu que por ter agradeço. compartilhado conhecimento, não somente para o meu telespectador, mas para mim também, meu Deus, aprendi muito com você. Gratidão imensa e desejo muito sucesso nessa sua nova formação. Da mesma forma, gratidão. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos, uma semana abençoada e até semana que vem. Não se esqueça, você e eu temos um encontro marcado aqui no Beleza com Atitude às 21 horas.